Valeu, rapaziada, professor Pedro Dias novamente na aula 02 aqui do nosso canal Geografia Acessível, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, a aula 01, né? E sugiro que, se não assistiu, assista, porque essa é basicamente uma continuação da aula 01, né? Qual é a aula 02, professor? Processo de industrialização. Na última aula, a gente viu a primeira revolução industrial e as modificações dela no espaço geográfico. Vimos o que foi a primeira revolução industrial e por que, né, foi muito importante devido às suas mudanças, né? Nessa aula 02, a gente vai analisar o desenvolvimento do sistema capitalista industrial urbano. Na primeira aula, então, a gente viu o nascer da industrialização, a gente viu o nascer do sistema capitalista industrial urbano no século XVIII, na primeira revolução industrial. Agora, a gente vai ver o desenvolvimento. Ainda vivemos no sistema capitalista industrial urbano, majoritariamente as pessoas do mundo? Sim, né? Sim, como você pode, né, observar. Entretanto, o sistema capitalista industrial urbano de 2018, do século XXI, é igual àquela primeira revolução industrial, aquele primeiro sistema capitalista lá do século XVIII? Eu acho que não, né? E nessa aula a gente entende então a evolução do processo de industrialização, né? Desde o seu nascimento no século XVIII até hoje em dia no século pós-século XX, século XXI. Beleza? Espero que vocês gostem. Então, para você entender, né, o desenvolvimento do sistema capitalista industrial urbano, você vai precisar de três conceitos básicos. Primeiro, das fases que a Revolução Industrial tem. Agora eu já falo no plural, né? Porque vamos ter a primeira, segunda, terceira e a quarta. Será que existe? Será que não existe? A gente vai chegar nessa discussão. O segundo conceito muito importante é o conceito de modo de produção, né? Você vai ter três tipos de modos de produção que sempre vem caindo nos diversos vestibulares: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, entendeu? E vai ser muito importante que você saiba, né, localizar esses três modos de produção e o que foram e suas características, né? E como terceiro conceito básico para finalizar essa aula, o conceito de modelo econômico, né? O conceito de modelo econômico, que também vamos ter três modelos econômicos predominantes do século XVIII até hoje: o liberalismo, o keynesianismo e o neoliberalismo. Então você vai precisar entender o que, né? Recapitulando: as fases da Revolução Industrial, primeira, segunda e terceira, os modos de produção, toyotismo, fordismo e taylorismo, e os modelos políticos e econômicos, que também são três: liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. O que você não pode já fazer, né? É achar que dá para encaixar certinho né? Com segunda, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Não é assim. Cada conceito vai ter, né, uma lógica. Então não queira fazer essa aproximação. A primeira revolução industrial é o taylorismo e é o liberalismo. A segunda é keynesianismo, fordismo, não. E a terceira não é assim, né? Se atente, né, à mudança, porque vai mudar de uma fase para outra e talvez não vá mudar do modo de produção ou do modelo econômico. Então, analise cada conceito separadamente, beleza, rapaziada? Show! O primeiro que a gente tem que entender é o fases. E aí eu lhe apresento esse bisural, esse quadrinho totalmente bisurado, para você nunca mais esquecer quais foram e quais as características das fases da Revolução Industrial. Então você já fez aí, você já copiou, né, antes de começar o vídeo, o esboço do quadro, e você fez uma tabelinha de 3 linhas por 5 colunas. É imprescindível que você faça, né, que você já tenha um esboço, um esqueleto dessa tabelinha de 3 linhas e 5 colunas, né?
porque cada linha será uma revolução industrial, primeira, segunda e terceira, né? E cada coluna eu vou explicar acerca de uma característica de cada revolução industrial. A primeira, quando? A segunda, onde? A terceira, a diferença das fontes de energia usadas, né, em cada respectiva revolução industrial, a principal invenção de cada revolução e as principais indústrias que surgem em cada revolução. Então, se você souber essa tabelinha, vai estar safando muita coisa no seu vestibular. E posteriormente a gente vai enquadrar os modos de produção e os modelos econômicos nas fases da revolução industrial. Perfeito? Então presta muita atenção. Essa é uma aula muito densa, essa é uma aula muito complexa. Se for necessário, você assista ela mais de uma vez, né? Copie ela, recopie ela no seu caderno mais de uma vez, devido à sua complexidade. E além, né, do fator de te ajudar para o vestibular, aumenta a sua compreensão de mundo, aumenta a sua capacidade de discutir política, né? Então, muita atenção nessa aula, galera. Vamos lá falar então das primeiras fases. Como eu já falei, você tem 3 revoluções industriais, né? Primeira, segunda e terceira. E a gente já vai preencher de antemão a primeira coluna, porque tem um visual muito bom aqui. Qual é esse visual? Quando foi a primeira revolução industrial, você sabe, porque você já viu a última aula. Ela foi no século XVIII, muito bem, meados do século XVIII. Já a segunda foi no século XIX e a terceira no século XX. Então, não tem como se confundir. Lembrou que a primeira é no século XVIII, a segunda é no século XIX e a terceira é no século XX. Em meados de cada século, no meio de cada século. Tranquilo? Então, assim que a gente já completou, né, a primeira coluna, a gente passa agora a completar cada revolução industrial. Vamos falar da primeira. Onde foi a primeira? Você já assistiu o meu vídeo 01 e você sabe que o grande país, né, mamãe da indústria é a grande potência Inglaterra, né? Ah, professor, teve algum fenômeno parecido, por exemplo, na França, na Bélgica? Cara, uma coisa bem mais fraca, né, que foi na Inglaterra no século XVIII, beleza? Então entenda como Inglaterra a principal, né, mamãe da indústria na Europa no século XVIII. Fonte de energia. Qual foi a fonte de energia que apareceu na primeira revolução industrial? Carvão mineral. O carvão mineral, tranquilo, começa a servir de fonte de energia. Valeu? E o principal invento? O que é invento? Invento, pense em invenção. O grande invento da primeira revolução industrial foi a máquina a vapor. Exatamente para utilizar esse carvão mineral e começar a produzir, né, uma série de tecidos, ser usado a máquina a vapor também na tecnologia ferroviária, né? Sendo assim, a gente passa para a última coluna aqui. Quais são as principais indústrias que surgem na Inglaterra no século XVIII? A principal, como não falar dela? Indústria têxtil, indústria de tecido. Como não falar dela também? A indústria ferroviária. A indústria ferroviária. Os trens começam a traçar a Inglaterra. Outra indústria muito importante, a indústria da siderurgia, fazendo as peças de ferro para todas essas outras indústrias, beleza? Então, você pode ter como essas 3 tipos de indústria a base da primeira revolução industrial. Entendeu? Show de bola? Beleza, então. Primeira revolução industrial, vamos adicionar o primeiro conceito, que é o modo de produção. O que é um modo de produção? É um fator de dentro das fábricas. Pense em modo de produção na forma que o dono da fábrica organiza seus funcionários
e seus maquinários a fim de produzir melhor. Isso é um modo de produção. O modo de produção que surge na primeira Revolução Industrial é esse aqui, ó, o modo do Taylorismo. Taylorismo. O que basicamente, como é o modo taylorista? Ele divide a indústria em setores, setorização, né? A fim de maximizar a produção, produzir mais. Então ele setoriza. Se você vai fazer, por exemplo, calça, uma galera vai ficar no setor de costurar, outra galera no setor de pintar, né? Outra galera no setor de empacotar. Só estou dando um exemplo. Tudo isso para maximizar a produção. Então o taylorismo tem já uma perspectiva de produção em massa, produzir cada vez mais. Tranquilo? Desperdício, reduzir o desperdício, maximizar, né, a produção por causa da setorização do taylorismo que surge na primeira Revolução Industrial. Valeu? Tranquilo. Então agora que eu já falei tudo da primeira Revolução Industrial, inclusive o modo de produção, eu venho para a segunda Revolução Industrial, que a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá? Onde foi a segunda Revolução Industrial do século XIX? Né? Aonde foi? Século XIX, entenda de 1801, né? Para frente, 1800, a centenas de 1801, né? Beleza. O que aconteceu? Aonde que surgiram indústrias no século XIX, em 1800? Cara, presta atenção. No século XIX, a Inglaterra ainda é a grande potência mundial. Ela ainda é o principal país industrializado, por isso que ela continua sendo a que primeiro aparece aqui. Entretanto, outros países da Europa, como por exemplo a França, a Bélgica, a Holanda, tranquilo, adentram o processo também de industrialização. A Alemanha, mais tardiamente que todos esses países, mas ainda dentro do século XIX, também começa a se industrializar. Então, sai exclusivamente do âmbito da Inglaterra e toma a Europa, né? Essa questão industrial. E, além do mais, você tem o surgimento da indústria fora do continente europeu, uma novidade da segunda Revolução Industrial. A indústria aparece nos Estados Unidos da América e no Japão, ambos fora do continente europeu. Então essa é uma novidade da segunda Revolução Industrial. Beleza? Show de bola? Olha que coincidência. Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Estados Unidos e Japão, hoje são países fraquinhos, são países que não mandam alguma coisa no mundo, ou são países influentes? Será que tem alguma relação? Né? Será que tem alguma relação deles serem os principais, os países da segunda Revolução Industrial e serem países fortes hoje? Acho que sim, né? Beleza. Qual é a fonte de energia da segunda Revolução Industrial? Qual é a fonte de energia da segunda Revolução Industrial? Cara, não pode esquecer. É o petróleo e a energia elétrica. Tranquilo? Petróleo e energia elétrica surgem como fonte de energia. Tranquilo? Valeu? Principais inventos. Aqui, para rodar o carvão mineral, você tem o invento da máquina a vapor. Para rodar o petróleo e a energia elétrica, você tem os motores. Que motores, professor? Motores elétricos e motores a combustão interna, motores a explosão interna, que é basicamente os motores de gasolina, de diesel, né? Que movem os carros, que movem os aviões, que movem os transatlânticos. Então surge na segunda Revolução Industrial motores elétricos e motores a combustão interna. Valeu? Essas invenções, né? Essas invenções fazem com que as principais indústrias, então, do século XIX, da segunda Revolução Industrial, sejam quais, galera? Sejam quais? Automobilística, a indústria de
automóvel, a indústria automotiva é a principal indústria do século XIX. Opa, a indústria petroquímica para fazer, para refinar, para extrair o petróleo para esses carros que estão sendo produzidos. A gente pode falar também de uma indústria naval, de uma indústria aeronáutica, naval e aeronáutica também movidos a petróleo, tranquilo. E como não falar vou parar de escrever aqui porque não tem espaço, mas você escreve aí no seu caderno, siderurgia e metalurgia, Ela que estava presente na primeira também está presente na segunda, só que agora com novas novidades, com fibras metálicas mais modernas. Por exemplo, na primeira Revolução Industrial você tinha o ferro, na segunda você já tem o aço, que vai dar um avanço para a engenharia civil absurdo, Então você tem também, conforme as revoluções vão avançando, um avanço dos materiais. Isso é uma coisa óbvia, que você tem que ter na cabeça. Valeu, galera! Então você entendeu todas as características da tabelinha da segunda Revolução Industrial? Se você já entendeu, muita atenção que agora eu vou colocar o modo de produção que surge na segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial foi a revolução de que produto mesmo? Do carro, do automotivo, do petróleo, não é? Cara, Fordismo, te lembra alguma coisa de carro? Te lembra, por exemplo, a Ford? Sim. Por quê? Porque o Fordismo, surge, na verdade não sei se surge, mas ganha dimensão gigantesca de produção nas fábricas do Henry Ford, o fundador da Ford, tranquilo? Então o Fordismo vai ser o grande modo de produção da segunda Revolução Industrial, tranquilo? Qual é a característica do Fordismo? Você tem que anotar tudo isso. Quais são as características do Fordismo? Cara, a principal característica do Fordismo é a esteira, uma linha de produção, A setorização que existia no Taylorismo continua. Você vai ter uma fábrica com vários setores, mas agora, o que vai levar o produto de setor para setor? Vai ser uma esteira, uma linha de produção, e isso vai gerar, um aumento produtivo muito grande, tranquilo? Professor, o Taylorismo é simplesmente esquecido? Não, ele continua, Isso aqui a gente está falando de processos históricos, não é uma coisa da noite para o dia, é gradual, O Fordismo surge na segunda revolução, mas você ainda tem algumas fábricas assim do modo de produção taylorista. Mas a grande novidade é o Fordismo, a esteira de produção, funcionário parado realizando movimentos repetitivos, tranquilo? Realizando movimentos repetitivos, o que alguns críticos chamam de alienação do trabalho, A pessoa nem sabe o que está produzindo ali, fica o dia inteiro fazendo um tipo de movimento só. Show de bola? Esse é então o Fordismo. Tem o chavão dos professores de Geografia e História, que é o filme Tempos Modernos, em que o autor faz, sátira, simboliza então o Fordismo, faz críticas ao Fordismo. Tranquilo? Cara, não pode esquecer, Taylorismo e Fordismo são modos de produção em massa. Sistemas de produção em massa. Os dois visam cada vez produzir mais, gastar menos e ter cada vez mais produto de uma forma mais rápida e mais veloz. Grava essa informação. Taylorismo e Fordismo são modos de produção em massa. Tranquilo? Então agora que você já entendeu a primeira e a segunda Revolução Industrial e o modo de produção de cada uma, eu vou dificultar um pouquinho mais a aula e vou botar a terceira variável para você entender o desenvolvimento do sistema capitalista industrial urbano. Qual é essa variável? A variável do modelos econômicos. Professor, o que é um modelo econômico? Enquanto o modo de produção é um fator interno da fábrica,
do dono com o seu maquinário e os seus funcionários, o modelo econômico não é uma coisa de dentro da fábrica. O modelo econômico é a forma que o Estado se relaciona com os donos da fábrica. Por exemplo, eu e você que está assistindo esses vídeos, somos donos capitalistas, somos burgueses, né? Ali no século XIX na Europa, né? Como nós nos relacionamos com o Estado? O Estado é muito intervencionista. O Estado se mete muito na minha vida. O Estado se mete um pouco na minha vida, entendeu? Essa que é a questão. O Estado está direto, né, nos processos econômicos, ou o Estado está deixando os capitalistas mais livres? Então, basicamente, esse é o conceito de modelo econômico. Ao longo de toda a história, né, do capitalismo, você tem 3 grandes modelos econômicos que guiam o mundo industrializado. O primeiro, liberalismo; o segundo, keynesianismo; e terceiro, neoliberalismo. Muita atenção nessa parte da aula, porque se relaciona diretamente com a política atual, entendeu? Para você aprender a votar, seja lá a sua ideologia política, se você é mais, né, libertário, se você é mais intervencionista, né? Estude, entenda os modelos econômicos para que você possa votar melhor, discutir melhor política. Então, muita atenção a isso, né? Não só para o Enem vai servir esse canal. Então, vamos falar dos modelos econômicos políticos. Cara, o primeiro modelo econômico político que vai guiar praticamente a primeira e a segunda revolução industrial é o modelo do liberalismo. Cara, esse modelo, ele começa mais ou menos juntinho com a primeira revolução industrial do século XVIII, né? Ele tem como grande pai, né, que recebe esse título de grande autor, né, do liberalismo econômico, o Adam Smith, né? Adam Smith. Se você quer se aprofundar mais sobre a literatura liberal, uma das fontes que você tem que buscar com certeza é esse Adam Smith. Qual que é a ideia do liberalismo, então, que vai impulsionar, vai servir de base intelectual para o processo de primeira e segunda revolução industrial? O liberalismo prega a mínima intervenção do Estado na economia, né? O liberalismo, como o nome já tem esse pressuposto de livre, né? Prega exatamente o que? A não interferência do Estado na economia. Ou seja, o liberalismo, o Adam Smith, acredita que quanto menor for o Estado, quanto menos o Estado, né, estiver botando o dedo na vida dos capitalistas, melhor vai ser para a sociedade. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor de liberalismo, de marxismo. O que eu quero que você entenda? O que os caras falavam? Como os caras argumentavam? Então, porque aí você, a partir da sua consciência crítica, vai achar o que é mais certo. Então você tem que entender primeiro o que é. Então eu estou meio que incorporando, né, o Adam Smith, estou incorporando os autores liberais para te falar essa perspectiva. Eles entendem, então, que quanto menos o Estado se meter na economia, mais a economia fica livre e mais a sociedade melhora. Sabe o que os liberais acreditam que melhora a sociedade? A competição, a lei do mercado. Como assim? Pô, você gosta de usar copo? Copo é um negócio que melhora a sua qualidade de vida? Copo para beber água? Acredito que sim, né? Cara, qual que é a pessoa? Vou dar um exemplo meio banal. Quanto mais indústrias estiverem competindo para fabricar copo, né, mais vai ter copos melhores e copos mais baratos, mais acessíveis para toda a população, melhorando então a qualidade de vida. Eu dei um exemplo banal, um copo, mas você pode se estender isso para todo tipo de mercadoria vital, né, para o ser humano. Então, essa é a perspectiva em que os capitalistas concorrendo, né, entre si na lei do mercado, vão empregar as pessoas, vão produzir produtos que melhorem a qualidade de vida e assim a sociedade melhora. Essa é a perspectiva liberal. Estado mínimo, Estado não intervém, Estado deixa os capitalistas livres para trabalhar e melhorar a
sociedade segundo o pensamento liberal. Tranquilo? Cara, o pensamento liberal vai do século XVIII, né? Vou fazer aqui de vermelho, como eu já fiz aqui, né? O pensamento liberal vai do começo, né, da primeira revolução industrial até um ponto durante a segunda revolução industrial que esse liberalismo é abalado. Sabe quando que foi? Não pode esquecer disso. O ano de 1929, não sei se está dando para você enxergar aqui, por isso que eu estou repetindo em alto e bom tom. O liberalismo, então, decai, para de ser eficiente para os capitalistas em 1929. O que aconteceu em 1929? Crise de 29, quebra da Bolsa de Nova York, crash da Bolsa de Nova York, cara, tem vários nomes. Crise mundial de 29, né? O que basicamente foi essa crise, né? Foi uma crise do liberalismo, foi uma crise que o liberalismo parou de ser interessante para os próprios capitalistas. Eles pararam de ganhar dinheiro, sabe por quê? Porque você tem modos de produção em massa, Taylorismo e Fordismo da primeira e segunda revolução industrial, produzindo cada vez mais produto. E você tem, né, um modelo econômico liberal, que o Estado não intervém na economia e o Estado não fala, por exemplo, pague um salário mínimo para o seu funcionário. Então você tem um cenário de uma classe operária, né, que não consegue comprar os produtos que ela produzem lá nos países industrializados. Então eles sofrem uma crise, né, de superprodução, e é aí que os capitalistas param de ganhar dinheiro e eles percebem, cara, a gente precisa remodelar esse liberalismo. Por quê? Porque as pessoas estão ficando pobres? Não, porque o sistema capitalista travou a engrenagem, a gente parou de ganhar dinheiro. Então, em 1929, né, mais ou menos ali no meio da segunda revolução industrial, que você vai ter, né, a mudança do liberalismo para o keynesianismo. Então, em 1929, você tem uma mudança do liberalismo para o keynesianismo. O que é o modelo econômico do keynesianismo? O modelo econômico do keynesianismo é um modelo um pouco diferente do liberalismo, né? Na verdade, o keynesianismo é intervencionista, né? Ele não prega um Estado mínimo, ele prega um Estado que intervenha na economia. Ele pega um Estado que, diferente do Estado liberal, vá se meter na economia. Tranquilo? Então, esse então é o keynesianismo, um modelo econômico cujo Estado intervém na economia. Intervém de que formas, professor? Intervém falando para se criar leis trabalhistas, né? Após o keynesianismo começar a reinar nos países industrializados, você tem então a consolidação das leis trabalhistas em vários países que eram industrializados. Outra intervenção do Estado, criação de empresas estatais, né? Por exemplo, se uma empresa vai falir, pelo liberalismo, deixa ela falir, ela foi competente, vai vir uma outra empresa e vai melhorar a sociedade. O keynesianismo não. Uma empresa vai falir, uma empresa muito grande vai deixar muita gente desempregada. Então a gente ajuda a empresa para que ela não vá à falência, entendeu? Então o keynesianismo é diferente do liberalismo porque é um Estado intervencionista, é um Estado que se mete na economia, que dialoga, né, com os capitalistas do seu Estado-nação. Está entendendo então o que é o keynesianismo e como ele se distingue do liberalismo? O keynesianismo também é conhecido como estado de bem-estar social, um estado grande que cobra mais imposto numa perspectiva de devolver para a população através de serviços públicos, né, esses impostos. Entendeu? A diferença de liberalismo e keynesianismo, você tem que entender isso, além de entender para a sua prova, também para conseguir discutir política de uma forma mais inteligente, né? Hoje que a gente vive, né, discussões políticas
cada vez mais rasas, tranquilo? Então agora que a gente entendeu, primeira, segunda, né? Taylorismo, Fordismo, liberalismo e keynesianismo, a gente adentra a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial. Século XVIII, século XIX, século XX. Também tem um outro bizuzinho, que é esse daqui, ó, 1750, 1860, 1970, né? Para você lembrar também, 1750, 1860, 1970, meados do século XVIII, meados do século XIX e meados do século XX. Em meados do século XX começa então o que a gente chama de terceira revolução industrial. Terceira revolução industrial. Aonde foi a terceira revolução industrial? Quando a gente vai falar de terceira revolução industrial, pense na atualidade, né? É um fenômeno que começa lá a partir de 1970, mas se mostra presente até hoje. Ainda estamos, né, sobre a terceira revolução industrial. Então, para completar esse quadro aqui, é só você pensar em hoje, tranquilo, e responder a partir das colunas. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que estamos na quarta revolução industrial, que no virar do milênio, né, a partir de 2000, a gente já entrou numa quarta revolução industrial, né? Alguns autores sim dividem a terceira, né, da quarta, falam que a partir de 90, a partir de 2000, a gente adentra a quarta revolução industrial. Particularmente, eu prefiro trabalhar com 3 revoluções industriais e é a forma que eu mais vejo caindo nos vestibulares, caindo como 3 revoluções e 3 fases de revolução industrial. Mas também cair a quarta, você saiba, né, que é essa terceira mais intensificada a partir dos anos de 2000, dos anos 90, tranquilo? Mas eu vou preferir trabalhar com 3, mas já falei da quarta, caso isso venha, né, a te aparecer na tua vida. Beleza, terceira revolução industrial. Pensem hoje em dia para responder. Aonde que é a terceira revolução industrial? Aonde existe indústria hoje no mundo? Pensa. No mundo todo, né? Pensa, na China tem, no México tem, na Nova Zelândia tem, no Brasil tem, nos Estados Unidos tem, na Inglaterra tem. Então a industrialização, a grande marca da terceira revolução industrial é que a indústria se expande para o mundo, sobretudo por causa de um agente, né? De um agente que são os agentes das multinacionais. Não vou escrever ali porque senão vai ficar tumultuado, mas escreva e entenda aí. Na terceira revolução industrial, a grande novidade são as empresas multinacionais, principais responsáveis por levar, né, a industrialização para o mundo inteiro, né? A terceira revolução industrial é quando, por exemplo, a Alemanha, né, que é dona da Volkswagen, pensa o seguinte: cara, para que eu estou fazendo um Fusca aqui na Alemanha e mandando lá para o Brasil, né? Olha a quantidade de dias para chegar, né, meses para chegar, olha a quantidade de custo com transporte. Por que a gente não cria uma fábrica da Volkswagen lá, né, no Brasil? Entendeu? É mais ou menos essa ideia da multinacional, expandir o seu lucro criando fábricas filiais em outros países. Por isso que a terceira revolução industrial é no mundo, por causa das multinacionais. Não esquece isso, ok? Show de bola. Energia. Qual é a fonte? Quais são as fontes de energia que as indústrias usam, né? Que o sistema capitalista industrial se utiliza atualmente? Temos o petróleo ainda? Temos, né? A gente ainda não parou de usar o petróleo da segunda. Carvão mineral é usado? Sim. Mas a gente também não tem, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, 2 energias limpas atualmente? Sim, né? A gente não tem a energia nuclear, uma energia muito polêmica? Sim. Nós não temos também a energia hidrelétrica, né? Talvez a maior geradora de
energia elétrica aqui no Brasil? Sim, vamos ter uma aula de matrizes energéticas futuramente aqui no Geografia Acessível. Mas, por enquanto, entenda que a terceira revolução industrial, você tem vários tipos de energia. Eu poderia escrever diversos, ou então plurienergético, né? Plurienergético, vários tipos de energia. Tranquilo? Então, entenda que você tem na terceira revolução industrial uma plurienergeticidade, justamente para tentar superar, né, a dependência do petróleo, que é uma fonte de energia não renovável. Então, os países, né, tentam, na terceira revolução industrial, diminuir a sua dependência do petróleo. Ainda não conseguem. O petróleo ainda é a principal matriz energética do mundo. E aí a gente vai entrando no invento. Qual é o invento dessa modernidade, dessa terceira revolução industrial? Eu acho que se a gente ficar falando, né, todos os inventos, a gente não sai daqui hoje. Então eu simplifico, né, botando chip. Pedro, cadê meu chip? O chip, né, é o grande invento, né, que vai fazer com que apareça indústrias, por exemplo, robótica, anota aí, computação, anota aí, informática, tranquilo? Robótica, computação, informática, internet, a telecomunicação tem um salto muito grande. Os meios de transporte, meios de comunicação se desenvolvem muito na terceira revolução industrial. Uma indústria nova, anota aí também, espacial, né? A corrida ao espaço, né? Você tem uma indústria de biotecnologia, uma indústria de nanotecnologia surgindo. Você tem tecnologias como a química e a física fina, né? Você lembra que eu falei do papo que os materiais vão melhorando gradativamente? Primeiro era ferro, depois é aço. Aqui você tem fibras metálicas cada vez mais modernas, né? Cada vez mais modernas, para atender a essas novas indústrias que estão dominando a terceira revolução industrial. Tranquilo? O nosso tempo, o nosso espaço geográfico, né? O conceito mais importante da geografia é extremamente modelado hoje em dia pela terceira revolução industrial, essa revolução hipertecnológica de conhecimento, de técnica, de informação. Tranquilo? Então a gente vai colocar agora o toyotismo. O toyotismo é exatamente o modo de produção da terceira revolução industrial, né? O toyotismo surge então aqui na terceira revolução industrial. E o que é o toyotismo? É basicamente a utilização de todos esses inventos, né, para a produção industrial. Então no toyotismo, né, você vai ter a substituição de emprego quantitativo, né, para emprego qualitativo. O cenário das fábricas deixa cada vez de ter vários trabalhadores para ter menos trabalhadores mais técnicos, mais específicos, entendeu? As fábricas vão mudando. Você deixa de ter, por exemplo, 100 peões que vão fazer um movimento repetitivo do Fordismo, né, em meio às máquinas, para ter agora um robô, né? Então você tem a tecnologia substituindo ao quantitativo de gente. Essa é a grande, né, pegada do toyotismo. Os empregos deixam de ser quantitativos em quantidade e vão se tornando qualitativos. A técnica, a ciência vai se tornando cada vez mais precisa. A indústria deixa de ter várias pessoas para ter um engenheiro de computação, um engenheiro de robótica, entendeu? Que vai cuidar de toda uma linha de produção. Isso é basicamente uma característica do toyotismo. E a segunda, que você não pode esquecer, né? Os dois modelos anteriores, Taylorismo e Fordismo, são modelos de produção em massa. O toyotismo já é um modelo diferente de produção em massa, que é uma produção flexível.
flexível. O que é uma produção flexível? É uma produção que fica ligada para você não ter a crise de superprodução. Porque se você tem muito produto no mercado, o preço desse produto cai por causa da lei, né? Da oferta e da procura. Então as empresas começam a se atentar a isso. Então elas param de produzir em massa e começam uma forma de produção mais flexível. O Taylorismo e o Fordismo faziam tudo igual, né? Produziam coisas repetitivas iguais, produção em massa muito igual, né? Tem uma frase do Henry Ford que era mais ou menos assim a frase, né? O cidadão norte-americano pode ter qualquer tipo de cor de carro, desde que seja preto, né? Uma brincadeira dele, porque falaram para ele: ô Ford, tu só faz carro preto? Sim, né? Produção em massa. A produção toyotista é diferente. A produção toyotista, você faz, né? Os consumidores estão mais exigentes, então você tem que agradar a diferença do tipo de consumidor, né? Você não produz em massa cada vez mais. A produção é just in time. A produção flexível é just in time, no tempo certo. Se o mercado não está vendendo, para que vai continuar produzindo? Diferente então também de produção em massa. Valeu? Dois modelos de produção em massa, esse modelo de produção flexível. Valeu? Show de bola? Tranquilo. Então agora a gente vai adentrando no final da nossa aula e falta colocar, né, somente o neoliberalismo, o último modelo econômico que falta para você entender, para você fechar a compreensão da evolução do sistema capitalista industrial da primeira revolução até hoje. Cara, quando que o neoliberalismo vem à tona, né? Primeiro, o que é o neoliberalismo? Como o nome já diz, é um novo liberalismo, né? Ele exatamente não é o mesmo liberalismo aplicado de novo, não, né? Não é as mesmas ideias aplicadas novamente. É basicamente a base de ideias do Estado mínimo, da concorrência, dos Estados não intervencionistas, só que é aplicado dentro de uma lógica de mundialização, aplicado dentro da terceira revolução industrial, né? Conforme a terceira revolução industrial vai avançando, as multinacionais vão ficando cada vez mais fortes. Hoje em dia, cara, a força de uma multinacional se equipara à força dos Estados-nação, né? Das instituições políticas de organização de Estado, né? O agente privado multinacional toma uma força que nunca nenhum outro agente privado teve, né? Então, pare e pensa, você é dono de uma multinacional, você quer expandir a sua produção para outros países, você vai querer outros países intervencionistas, você vai querer estados em outros países keynesianistas que se metem na tua vida econômica? Eu acho que não. Então é exatamente do choque dos estados keynesianistas com as multinacionais que o keynesianismo vai sendo deixado de lado, né? Na década de 80 e 90, quando então você tem uma mudança do liberalismo para o keynesianismo em 29. Quando que muda do keynesianismo para o neoliberalismo? Década de 80, década de 90, né? Do choque de interesse das multinacionais com os estados keynesianistas, né? O estado keynesianista deixa de ser um estado que agrade as principais forças econômicas do mundo, né? Então é necessário criar um Estado menos intervencionista, um Estado que se meta menos na minha vida, na vida da minha multinacional, entendeu? Então as políticas neoliberais começam na década de 80 nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Reagan Economics e Thatcher Economics. As políticas neoliberais ganham força, sobretudo nesses dois polos, Estados Unidos e Inglaterra, na década de 1980, e na década de 1990 se espalha por todo o globo terrestre, né? Se espalha. O Brasil adota políticas neoliberais, países mais subdesenvolvidos, países em desenvolvimento adotam cada vez mais as políticas neoliberais que entendem como, né, pressuposto básico um Estado não tão intervencionista, um Estado que deixe as multinacionais agirem, entendeu? Então, basicamente, é essa as teorias neoliberais.
né, que são criadas na década de 80 nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, que ganham força nesses dois polos de poder. E olha que interessante, Estados Unidos e Inglaterra, Estados-nação que, bem ou mal, são muito donos de multinacionais, né? Então você começa a criar algumas suposições aí se você prestar bem atenção, né? E a partir de 1990 o mundo, né, está sobre as rédeas do neoliberalismo, que é essa economia de mercado global, né, que vai dialogar muito com uma globalização. Não vou entrar nesse termo agora, isso aí a gente vai ter uma aula específica, né? Mas então, esse neoliberalismo vem no final, né, desse processo de industrialização que estamos vivendo, né, querendo diminuir os estados, afrouxar os estados, para que as iniciativas privadas, os capitais internacionais tenham mais liberdade, né? E isso vai se dar em países desenvolvidos de uma forma e em países subdesenvolvidos de outra, né? Você acha que o país desenvolvido e subdesenvolvido vai colher os mesmos frutos desse neoliberalismo? É só você pensar, quais são os países detentores das patentes das multinacionais? São esses países que começaram a Revolução Industrial lá atrás, não é? E são esses países que pregam o neoliberalismo. Será que isso diz alguma coisa? Aí eu deixo essa pergunta em aberto, né, para que você questione, para que você, né, vá buscar outras literaturas, né? Sejam literaturas liberais, sejam literaturas keynesianistas, né? O meu interesse é passar a base para que você compreenda a evolução do sistema capitalista industrial urbano e consiga assim ir bem na sua prova de Enem, na sua prova de SPSET, onde essa aula aqui pode te ajudar. Beleza, galera? Então a gente chegou aí ao final da nossa aula de processo de industrialização. Eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? Assiste a primeira, assiste a segunda, faz a metodologia, copia o quadro no caderno, assiste 2 vezes a videoaula, repassa o seu caderno ali umas 4, 5 vezes, entendeu? Toda se utilizando daquela metodologia que eu passei. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi um pouquinho mais densa, né? E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, eu acho muito engraçado falar essas coisas. Curtir o canal, compartilha, se inscreve. Demorou? Valeu, rapaziada. Tamo junto.